Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma das nossas palavras online e espero que tudo esteja bem convosco. Hoje tenho um tema onde tenho a plena certeza que Deus falará a sua vida de uma maneira tremenda. O tema da minha mensagem é medo de fracassar. E a passagem que eu tenho hoje para falar está no Salmo 37, verso 23 a 24, que diz o seguinte: O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Hoje trago esta mensagem porque muitos têm uma ideia errada do fracasso. Há pessoas que acham que quando vem o fracasso que é o fim da linha, acham que o fracasso é o momento de desistir e que se de alguma maneira fracassamos em algum dos nossos objetivos e metas é porque estamos longe de Deus. Ou porque não ouvimos a voz de Deus, ou porque não oramos, mas hoje vou mostrar-lhe pela Bíblia que isso nem sempre é a verdade. O fracasso é uma etapa da nossa vida que não vem para trazer desistência, mas sim para trazer resiliência. Não vem para trazer destruição, mas sim construção. Não vem para matar a nossa fé, mas fortalecer a nossa fé. Eu estive vendo no dicionário o que significa a palavra resiliência e fiquei impressionado com a definição. Uma eu já conhecia, que é a capacidade de superar, de recuperar das adversidades. Essa é a definição no sentido figurado. Mas tem uma definição no sentido físico que a mim me impactou. Resiliência em relação a um objeto físico tem como definição a propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação. Resiliência é a capacidade de algo que está sem forma voltar a ter forma. Resiliência é a capacidade de, mesmo quando somos atropelados pelas circunstâncias da vida, nós sermos capazes de juntar cada peça quebrada na nossa vida e voltarmos ao nosso estado normal. É a capacidade de, quando o fracasso chega, ver uma oportunidade de Deus para fazer-nos subir para um nível totalmente diferente. Deus não permite o fracasso com o sentido de derrotar-te, mas para que tu te tornes mais forte. Deus permite o fracasso para que tu saias do teu lugar de conforto e te projetes numa visão totalmente diferente. Em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo nos explica essencialmente isto que eu acabei de falar. Paulo, no verso 28 do capítulo 8 de Romanos, diz: Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Mesmo no fracasso, Deus age para nos beneficiar e trazer algo extraordinário às nossas vidas. Paulo, ao escrever isto na sua carta a Romanos, ele sabia exatamente o que estava dizendo. E hoje vou falar de alguns fracassos que Paulo teve que superar e agir com resiliência. O primeiro ponto da minha palavra hoje é: o fracasso nunca é o fim. Volto a repetir: o fracasso nunca é o fim. E nós lemos no início desta mensagem o Salmo 37, verso 23 e 24, que diz: O Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. No verso 24 diz algo que me chama muita atenção. Diz: se cair, não ficará por terra. Então aquele cuja conduta agrada a Deus pode cair ou não? O que é que você acha? Claro que sim. Porém, devemos saber que o fracasso jamais deverá nos deitar por terra, fazer-nos desistir de tudo, abandonar a nossa fé de que as coisas vão dar certo, mas sim deve fazer-nos levantar. Acham que o apóstolo Paulo não teve que enfrentar o fracasso? Imensas vezes. Mesmo em missão para o reino de Deus, ele teve que enfrentar o fracasso. Paulo foi preso por pregar Jesus e ele poderia olhar para isso como o fim da linha para o seu sonho de levar a salvação ao mundo. Paulo foi preso, Paulo foi levado por via marítima para Roma e diz a Bíblia que no meio da sua viagem, em Atos capítulo 27, o navio que ele ia sofreu uma terrível tempestade movida por um tufão.
Durante dias, o navio que Paulo ia andou sem rumo e sofreram um naufrágio e foram bater a uma ilha chamada Malta, que ainda hoje chama-se assim. O fracasso também bate à porta dos escolhidos de Deus. Ninguém pode evitar isso. A oração e a palavra vai poupar-nos de fazer asneiras e sermos pessoas fracassadas. Mas o fracasso vai sempre chegar à nossa vida. Paulo e mais 200 e tal pessoas foram bater a Malta numa altura que não havia telefones, equipas de salvamento, internet, nada. O que faria você numa situação de catástrofe destas? Depois de Paulo safar-se do naufrágio, já em terra, a Bíblia diz que uma víbora venenosa o mordeu e parecia que mais uma vez ele ia fracassar. Tanto foi que a Bíblia diz que todos ficaram olhando para Paulo para ver a hora que ele iria morrer. Lembre-se, o fracasso nunca é o fim. Amém? Esse é o meu primeiro ponto. O meu segundo ponto é, no momento do fracasso, Deus tem algo maior. No momento do fracasso, Deus tem algo maior. Deus tinha algo tremendo no meio de todas estas situações que se estavam passando na vida de Paulo. Às vezes o fracasso vem à nossa vida para podermos testemunhar de Jesus e abençoarmos e fortalecermos quem está à nossa volta. Sabia disso? No momento do fracasso, Deus tem sempre algo maior. Tudo estava à beira de fracassar na vida de Paulo, mas no momento do fracasso, Paulo nunca desfaleceu e foi uma bênção de força e ânimo para aquelas 276 pessoas que estavam com ele naquele navio. Escute-me com atenção. O momento de fracasso na sua família deve ser um momento de você levantar-se e não deixar-se derrotar. O momento de fracasso no seu trabalho deve ser um momento de você levantar-se e não deixar-se derrotar. Os fracassos devem servir para nós levantarmos outros que estão passando pelo mesmo problema. Já em Malta, depois do naufrágio, Paulo orou e curou imensos doentes. Veja como Deus pode transformar o fracasso em algo maior. Em Atos capítulo 28, verso 7 a 9, diz isso mesmo. Diz, nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e dysenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar impôs-lhe as mãos e o curou. E havendo ocorrido esse facto, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. No momento do fracasso, Deus tem algo maior. Fracassar não é o mesmo que ser fracassado. O meu terceiro ponto é, fracassar não é o mesmo que ser fracassado. E chegamos ao ponto-chave da nossa mensagem. Muitas vezes associamos que o fracasso só acontece às pessoas que são umas fracassadas. Porém, quero dizer-lhe que isso não é verdade. O fracasso pode chegar à vida de qualquer pessoa. Porém, o que vai determinar se você é um fracassado ou não é a sua atitude. Tudo depende da nossa atitude e das decisões que tomamos no momento do fracasso. O apóstolo Pedro andou sobre as águas com Jesus e raramente damos valor à decisão de fé dele. Mas o que é que nós fazemos? Focamos-nos sempre no quê? No momento que ele fracassou. Ninguém fala nos 10 covardes que ficaram dentro do barco a gritar, porque pensavam que Jesus era um fantasma. Poucos salientam que Pedro, sabendo que poderia fracassar, ainda assim experimentou algo único na sua vida, caminhar sobre as águas. Uau! Eu digo que a coisa que me cansa é ver pessoas que não caminham por covardia, porque não querem que ninguém as veja fracassar. Mas mal sabem, por não tentarem e por serem covardes, estão demonstrando que são os fracassados. Porquê? Porque para fracassar é preciso ter coragem e tentar. Para ser um fracassado, basta não fazer nada.
Vou voltar a repetir. Para fracassar é preciso ter coragem de tentar. Para ser um fracassado, basta não fazer nada. Por isso este ponto é: fracassar não é o mesmo que ser um fracassado. Pedro fracassou depois de andar sobre as águas durante um tempo, mas ele não se tornou um fracassado por isso. Fracassados foram os outros que ficaram no barco. Por isso caminhe em frente e não tenha medo do fracasso. E se ele vier e você cair como Pedro, lembre-se do Salmo 37, verso 23 a 24, que diz: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Se cair, não ficará por terra, porque o Senhor o segura pela mão. Foi isso que Jesus fez com Pedro quando ele caía, afundou-se. Jesus o segurou pela mão. Em Mateus capítulo 14, verso 31 diz isso mesmo. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou. É isso que Deus fará quando as coisas não derem certo e o fracasso vier. Ele te dará a mão. Ele te dará a mão e te resgatará e te levantará. Amém? Quantos creem nisto? Eu neste momento quero orar para que hoje você se sente fracassado ou se você está enfrentando algum fracasso, eu quero orar por si, para que hoje Deus possa remover todo esse fracasso da sua vida e dar-lhe essa força para crer que dias melhores, dias fantásticos, dias tremendos, dias da sua bênção, dias do derramar do poder de Deus virá sobre a sua vida. Meu Deus e meu Pai, eu oro para que hoje Tu abras os céus e derrames o Teu poder sobre as nossas vidas. Oro para que o medo de fracassar possa ser anulado na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Oro essencialmente por aqueles que nos últimos tempos têm atravessado uma série de fracassos na sua vida e para que hoje Tu estendas a Tua mão e os levantes. Eu sei que depois dos fracassos Tu tens algo maior para as suas vidas. Oro por aqueles também que tornaram-se fracassados, medrosos, desmotivados, frios, porque as coisas não correram bem em alguma etapa das suas vidas. Que hoje, meu Deus, possas remover esse espírito de fracasso que apoderou-se deles e que não os deixam ir à luta, não os deixam sonhar, não os deixam viver. A Tua palavra diz que Tu nos deste um espírito de vitória e não de derrota. Tu nos deste um espírito de coragem e não de medo. Tu nos deste um espírito de conquista e não de fracasso. Que hoje mesmo, e após um momento difícil que passamos devido a este vírus maléfico, peço que Tu derrames um poder sobrenatural sobre a vida de cada pessoa que ouve esta mensagem e que coisas maiores venham às suas vidas nos próximos tempos. Em nome de Jesus. Amém.